Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na Grêmio TV, 1 milhão de seguidores. Se você ainda não se inscreveu no canal oficial do Grêmio, aproveite aí nesse GrêmioCast especial, 30 anos da conquista da Copa Libertadores de 1995. A gente está com o pessoal aqui na mesa conversando e relembrando, olha, muita história daquele título histórico do Tricolor, Copa Libertadores da América de 1995. Filipão e o Arilson seguem aqui com a gente, já participaram do primeiro programa. Se você não assistiu, volte ali e assista o programa número 1, que a gente falou da preparação do time, da montagem do elenco, da primeira fase, fase de grupos da competição. E agora a gente vai entrar no mata-mata e na grande final diante do Nacional de Medellín. Depois do Filipão e do Arilson, chegaram aqui o Alexandre Xoxó e o Dinho, dois jogadores que tiveram muita importância nessa conquista. E mais do que isso, importância naquela final, né, contra o Nacional de Medellín, os dois participando do gol que empatou o jogo e que deu ao Grêmio o título de campeão da Copa Libertadores de 95. 30 anos dessa grande conquista, a gente conversando aqui. Dinho, obrigado pela tua presença. Sempre bom, né, recordar dessa época gloriosa do Grêmio, né, Dinho? Sempre bom. E melhor ainda encontrar o Felipe, o Arilson, o Xoxó, todo mundo com saúde, graças a Deus. E lembrar alguns momentos que nós passamos naquela campanha maravilhosa, né? Vocês já devem ter comentado sobre a montagem do grupo. O Felipe, melhor ainda, já deve ter falado disso, da montagem do nosso grupo. Um grupo que ficou uma família. Até hoje nós nos conversamos e nos encontramos. Os filhos estão amigos, alguns que têm filho, o Xoxó não tem filho, mas tudo bem, vai fazer ainda. Mas os outros que têm filhos, todos são amigos ainda daqueles anos lá, que aquela concentração parecia uma creche de tanta criança que era... Também o Filipão não deixava a gente ir para casa, concentrava na sexta-feira, então as crianças tinham que vir tudo para cá, né, para brincar com a gente na concentração. Mas que legal estar batendo esse papo com vocês aqui. Vamos ter muita resenha para conversar. Grande prazer. Alexandre, cara, muito bem-vindo. Prazer te ter aqui nesse GrêmioCast, relembrando aí o episódio número 2 da Libertadores. Participação importante nessa conquista. Tudo bem, cara? O Alexandre trouxe 30 camisas para me assinar aqui, ó. Pelo amor de Deus. Depois vai vender. Eu vou te contar uma coisa. O rapaz continua dando drible até agora. Não, prazer é todo meu, né? Principalmente aqui reencontrando, né? Filipão, Dinho, Arilson, né? E essa descontração é o que eu sempre digo, né, cara? Já era em 95, essa família, né? Como o próprio Dinho disse, levavam os filhos, né? E era sempre muito bom e é um privilégio. Privilégio estar aqui, bater esse papo com vocês e relembrar essa conquista maravilhosa. Esse material aí é original, não? As camisetas que... Estou assinando tudo aqui, ó. Senão vai ser só até amanhã. Só faltava a assinatura do Filipão, do pessoal da época, cara. Eu tenho aqui a camiseta que era do Jardel, que fui padrinho de casamento dele, aí ele me deu que legal, a dele. E eu peguei com todo mundo nos 20 anos da Libertadores, eu peguei a assinatura, o Filipão saiu mais cedo, correu da gente, né? E essas outras aqui, cara, inclusive uma é a réplica, né, dos 20 anos da Libertadores, que ele assinou agora aí, então é tudo guardado com o maior carinho, né, cara. Essa aí agora valorizou o passe. E também a própria medalha, né, que eu trouxe aqui. Trouxesse a medalha e a faixa de campeão, tem que mostrar a faixa também. Exatamente. Então coisas que ficam em casa, né, cara, que eu não tiro, mas para esse GrêmioCast aqui, né, tinha que trazer em especial. Tá muito bem guardado tudo, né? Sempre, bem guardadinho. Então mostra a faixa ali também, a gente vai legal, dar uma olhada na faixa aí. Aí, Arilson, pega aí. Essa faixa da Libertadores, imagina quantos bicampeão. Colecionadores gostariam de ter isso aí, inclusive eu. Então é tudo guardado com muito carinho, né, cara? E a lembrança que ficou e tá sempre no dia a dia da gente, vai ficar pra vida, né? E na história do Grêmio. A gente falou, primeiro episódio, né? A gente fez a montagem da equipe, a gente falou sobre a primeira fase contra o Elo Nacional e contra o Emelec, classificação do Grêmio em segundo no grupo, e agora a gente vai para a fase de mata-mata, né? O Grêmio acabou pegando o Olímpia,
que é um adversário tradicional, um adversário muito perigoso. Tem aquele negócio de jogar no Defensores del Chaco, que era uma complicação muito grande. Aquela época da Libertadores era muito mais complicado, né? O Grêmio foi lá e meteu 3-0 no Olímpia, cara. O Dinho fez um gol, acho que nunca mais. Golaço. O Dinho fez um golaço. 3-0. Pegou de fora da área, Isso, aquele mas- chute Mas eu acho que foi tu 3-1. pegou mal e ela Não, foi entrou. 3-0. 3-0. Sim, sim. O Jardel, o outro. Exato, e era um jogo onde nós estávamos pensando, né, que o Olímpia, a gente é acostumado, né, sempre muito bem nas competições, né, principalmente na Libertadores, e se tornou fácil pelo modo Time que jogamos, tradicional, né? Exatamente, e se tornou fácil até pelo o embalo que já estava o time, né, a dedicação que nós tínhamos e sempre levava para o campo, então facilitou e realmente foi um grande placar, 3-0. Onde conquistamos lá essa caminhada mais fácil ainda. Né? E o gol, Dinho, pegou na veia aquela bola ali. Ó, Pegou bucha. bem, lá de fora. Pegou muito bem. O Dinho fazia grandes lançamentos, tá? Em distâncias assim que hoje realmente nossos volantes brasileiros e tal têm dificuldade de fazer um lançamento de 30 metros, de coisa e tal, e o Dinho batia muito bem na bola, batia certeiro, né? E pegou um chute que... Os guris estão falando que eu errei o chute, não? Isso é mentira, Deus. Eu errei o chute, mas quem ficava treinando depois, quando acabava, eu ficava chutando não sei quantas bolas, não sei quantos pênaltis. Então eu tinha que, desde quando eu jogava no São Paulo eu já fazia isso, então eu tinha que, alguma coisa de... Aprendi, né? Claro. Então, eu tava falando aqui, a gente treinava demais também, né? O time era bom, mas a gente treinava. Chute fora da área, cruzamento, como eu estava falando antes. Então, aquele gol saiu não é porque saiu acaso. Então, a gente treinava tudo isso. E o Dinho batia, mas não só na bola também, né? Não, isso é história. Isso é Isso história. Goiano Eu batia tenho- mais que Eu o tenho uma Dinho. camisa do Dinho que são as marcas da chuteira. Lembra disso? Isso, Mas a não, camisa marca da chuteira. sabe o que aconteceu? É que depois foi o Dinho. Então ficou a história que o Dinho, ele já entrava olhando assim. E aí o Dinho se servia. Ô, Marcos, Lembra de uma história que chegou a falar pra mim, Felipe? Falou, Dinho, é melhor, uma dividida é melhor que o deles vão pro departamento médico. O nosso não. Nosso não. O que quer dizer com isso? bate. Tem Ô, que Marcos, chegar, tem que dar. Não batia. teve uma história, não falou na trava? O Goiano batia O Goiano mais. batia mais, o Goiano batia mais. O Dinho, o Goiano batia e pedia desculpa. Desculpa, Era ô, mais desculpa. discreto e desculpa. Se pisasse na mão, depois ele... Desculpa. Eu fiquei com a fama. Isso. Tinha uma história do negócio da trave, a trava na canela. Nós fomos jogar um jogo amistoso lá em Bento, um recente, né, de uma coisa assim. E esse aqui, um meia lá driblando pra cá, deu uma chegada no cara com a chuteira, ficou a trava. Ficou a marca da trava aqui. E o cara tava contando pra todo mundo ali, feliz, tirando foto, que não ia mais botar nada pra mim. Pra fazer uma tatuagem. Eu tomei um carrinho do Dinho, fazendo uma tatuagem. Falei, cara, tá de brincadeira comigo, né, cara? Nosso time falam muito e colocam muitas coisas assim que não era. A realidade é que nós tínhamos um posicionamento forte. Tudo bem, tá? Mas alguém saiu machucado em algum jogo, alguém saiu lesionado porque um dos nossos jogadores deu uma chegada, uma porrada sem bola? Nenhum. Ninguém. É uma característica que o Grêmio tinha e tem até hoje. né? Sim. Marcava forte. Nós marcávamos muito forte e, claro, que as bolas divididas e coisa e tal se protegem. O jogador se protege. Exato. Então, muita história, mas pouca lesão. E foi criado, Felipe, porque a gente estava incomodando muito os times, né? E como a gente vendia muito caro uma derrota, então os outros inventaram essa coisa de o Grêmio só ganha porque dá porrada, porque chega não sei o quê, mas não era nada disso. Era aqui o nosso comandante, nós vendíamos muito caro uma derrota. Era difícil a gente, para ganhar da gente naquele tempo lá era ruim.
Por isso que incomodava os outros. Aí que foram criando essa fama de o Grêmio só ganha porque dá porrada, porque chega não sei o quê. Mas não era nada disso, era tudo montado direitinho, cada um sabia o que ia fazer. Senão não chegaria no defensor Del Chaco, mas teria 3-0 no Olímpia. Né? Nós tínhamos uma boa qualidade técnica também. É que, para ver a qualidade técnica e exaltar essa qualidade técnica era mais difícil. Então, exaltavam podiam, né? O pessoal exaltava muito que nós... E a gente ia lá e ganhava. E ganhava. Sim, e essa cobrança tinha até mesmo do Filipão, quanto, por exemplo, nós de meio e ataque, a gente aprendia. Se tu não sabe marcar muito bem, pelo menos vai lá e atrapalha, encosta no cara. Atrapalha. Né? Então, pronto, isso aí a gente foi pegando isso aí, acostumando a marcar, ter a marcação forte, e isso aí ajudava. Então já começava lá da frente, que era para quando chegasse atrás, os guris ali, né, que já estavam acostumados, já ficava mais fácil. Aquele primeiro jogo lá em Assunção e o 2-0 depois de volta no Olímpico, chegou a mostrar para vocês assim, olha, a gente pode ir mais longe. Qual foi a importância desse jogo, logo nas oitavas de final, eliminar o Olímpia, um time tradicional, dessa maneira? Bom, para nós foi de que aquilo que nós estávamos fazendo era o ideal para conseguirmos chegar mais à frente. Mas, como eu te disse, mais à frente, nós sabíamos que tinham adversários bem mais difíceis, embora naquela oportunidade todos fossem mais ou menos equilibrados. Mas nos dava confiança. E quando tu tens a confiança, vais avançando etapas que tu nem imaginas. Xoxó, uma coisa que o Arilson falou no primeiro episódio é a questão da vaidade, né? Tu é um cara que é muito querido pela torcida do Grêmio e é um cara que entrava durante os jogos, né? Ajudava muito. Como é que é isso aí nesse grupo, a questão da vaidade? Porque tu era um cara que não era titular, dá pra gente dizer assim, mas teve uma participação muito importante na conquista. Era uma honra fazer parte daquele grupo, né? A gente sempre fala, o pessoal fala o time de 95, mas a gente sempre exaltou daquela forma, é o grupo, que era o grupo. E o próprio Filipão dizia, tu é o 12º jogador, tu entra, tu vai nos ajudar. Então não tinha o porquê de ter a vaidade, porque ao natural, se a gente visse que algum estava caindo, muitas vezes Paulo Nunes, Jardel, que estavam fazendo gols, se a gente visse que eles tivessem um pouquinho de vaidade, a gente já puxava a orelha, né? Já ia ali, opa, vamos sentar um pouquinho aqui, né? Então não tinha por onde chegar essa vaidade, porque todo mundo jogava, inclusive tinha o próprio Banguzinho, aquela mescla dos titulares com os reservas, né? Porque eram muitas competições. E era necessário isso. O Luciano, né, que foi capitão durante toda a fase de grupo. O Luciano ficava brabo com a turma toda. Ele vai ficar brabo comigo, eu sei, porque a gente chamava ele de Foguinho. Foguinho. Oh, Fogarel, ele ficava... Por quê? Porque ele tem um cabelo assim, meio vermelhinho e coisa e tal. Cajuzinho mesmo. E aí, Nos treinos, quando a gente vinha no ônibus, a gente treinava fora, nós vinha lá atrás, aí só o Paulo Nunes é folgado pra caramba, né? E o Paulo Nunes ficava gritando no Fogarel, e aí a gente gritava, a gente ficava bravo com... Esse é o apelido, o cara se irrita, pega. E ele ficava na frente, doido lá na frente. Ele ficava bravo com a eu gente. ainda hoje encontro o Luciano, e daí Foguinho. Para, professor, para, não sei o quê. Ele dá risada, brinca, coisa e tal. Porque o Foguinho está fazendo. O Luciano está fazendo um belo trabalho como profissional na área técnica. Né? Outro também da área técnica é o Jax, né? Que Também estava aí na homenagem da partida diante do Ceará, né? Tá aí um cara E, muito legal. e esse era o nosso time, porque o Luciano entrou. Assim, 70% das partidas, Campeonato Gaúcho, jogou quase todo, entrava e quando precisava fazer uma composição e coisa e tal. O próprio Nildo, né? O Nildo, eu esqueci de contar uma história antes. O Nildo, quando chegou no Grêmio, que ele foi contratado pelo Cacalo. O Cacalo foi atrás do Nildo e trouxe o Nildo. Aí ele me disse, trouxe o Nildo e coisa e tal. Nildo, tá bem. Bom, vamos treinar. O primeiro treino do Nildo foi lá no Cristal. Lá em cima no Cristal. Nossa Senhora!
A bola batia no pé do Nildo, voltava, dava aqui e ali, coitado de calma, mas Deus. Felipe, calma. E ele trouxe sem te consultar. Sem me consultar. Tinha. Daí, o Nildo foi jogar, se não me engano, em Santana do Livramento, o primeiro jogo dele. Gol dele. Gol, campo, pá. E o gol do Nildo. E aí, gol do Nildo, e aí o Nildo... Como a gente foi vendo que realmente não era só o técnico, o grupo todo que ajudava. Nós tínhamos o grupo de jogadores que eram ouviam, né, a gurizada e coisa e tal, os mais velhos que chegavam em campo e vamos fazer isso, e pega e vamos fazer. E por isso nós fizemos essa mescla tão boa que aconteceu. Isso tem o Gé, o Dega, né? Jogadores que participaram. Não, exatamente. E essa mescla que o Filipão fala, isso aí é a importância que tinha, porque o respeito era igual, tanto com os mais velhos quanto os mais novos. Então isso aí é algo que consolidou para que a gente pudesse chegar assim. É um diferencial, né? Exato, para chegar, conversar, falar, tiver que xingar, era tudo resolvido ali dentro mesmo, no vestiário. Isso aí tinha as brigas, claro que tinha, todo grupo tem, mas o respeito principalmente é o que E não tínhamos vaidade, né, Ariel? Vaidade nenhuma. Isso que é o interessante. É uma história, porque... Nós tínhamos hierarquia. Tinha alguns que eram respeitados, como o velho capitão aqui, o Adilson, hierarquia, mas eu lembro que o Filipão dava total liberdade para nós decidir dentro de campo, né? Ele passava os treinamentos técnico, tático e tal, só que dentro de campo a gente sentia o jogo, né? E nós corria, né? Nós que éramos mais novos, no caso eu, o Carlos Miguel, mas nós ouvia bastante o Dinho, o Adilson, os caras. Aí teve um jogo que nós estava empatando 0-0, não sei contra quem se era, o Corinthians, sendo dentro do Olímpico, e o Filipão dava liberdade pro Adilson, pro Dinho, para conversar com a gente. Pra Autonomia, né? Pode... Isso, para tomar a decisão dentro de campo. E nós estávamos empatando 0-0, precisava ganhar um jogo, 0-0. Não sei contra quem foi o jogo. E eu tinha que voltar com o lateral, sempre, né? Que ele cobrava, eu e o Casimiro voltava, que eu falei antes, né? Eu e o Casimiro até o final, e o Paulo Nunes e o Jardel até o meio. Paulo Nunes não marcava ninguém. O Paulo Nunes só fazia aquilo porque o Felipe falava, volta para enganar, como o Xoxó falou, volta até o meio, pelo amor de Deus. Mas não marcava. Eu e o Carlos Miguel corria para lá Miguel pra do cá. caramba, só para dizer que ele estava cercando ali o cara. Então, aí o que aconteceu? Aí no jogo da 0-0, o Adilson Batista, que era o capitão, né, nosso, falou, fica aí, não volta. Eu falei, eu vou voltar. O Filipão pediu para eu voltar. Não precisa voltar. Eu falei, eu vou voltar. Tava acabando o jogo. Daí, fica aí, não precisa voltar, deixa que depois eu converso com o Filipão. Aí eu fiquei, então tá, depois se entende, não vai, né? Chegar no vestiário, eu já conheço. Eu não vou voltar. Aí eu fiquei lá, roubaram uma bola do cara minha, eu cruzei, gol do Jardel. Entendeu? Então a gente tinha essa liberdade, principalmente os mais velhos que, né? A gente tinha essa liberdade. Tanto é que essa liberdade que, a mais à frente, em 96, o Dinho no jogo. Eu ia falar isso. O Dinho no jogo final contra a Portuguesa, eu ia substituir alguém lá da frente. Eu acho que era até o Ailton ou alguém assim. Não, eu ia substituir alguém lá da frente. E aí o Dinho veio correndo ali no túnel e disse assim, professor, pelo amor de Deus, me tira eu que eu não faço mais, eu não consigo mais, eu não ajudo mais, nós precisamos ganhar. Nós precisamos ganhar, precisar fazer mais um gol. Jogamos com 2 volantes, bota um atacante, bota o Ailton aí, vamos embora. Tá bem, esse era o nosso ambiente. Quer dizer, não é demérito para mim. Não é desrespeito, não é desrespeito, é ouvir. Bom, nós somos um grupo. E como... Mais uma coisa, desculpa te interromper, mais uma coisa que é bem legal a gente falar, com toda a tua humildade que tu tem e sempre teve. Não sei se tu vai lembrar um dia, o Arilson não ia jogar, um jogo que a gente estava concentrado aqui em cima, aí tu me chamou, tu me chamou e chamou o Adilson. Foi o primeiro, aí, foi do Palmeiras, Copa do Brasil, se não me engano. Um jogo desse aí. Aí perguntou, ô gurizado, o que vocês acham? Vamos botar, acho que vou botar o Arilson aí, esse guri aí para jogar, o que vocês acham? Aí eu e o Adilson. Vieram falar comigo, eu falei, não, mas eu não vou jogar. Eu falei, eu acho que o guri vai ajudar, Felipe. Pode ir. Aí o Dinho falou comigo. A humildade, que era
E Não sei se ele vai lembrar Aí o, disso. Dinho, aí o Dinho e o Adis vieram falar comigo, tu vai jogar? Eu falei, não, baca, não vou jogar, não treinei de titular. Não, vai jogar, te prepara, te cura que tu vai jogar. Prepara, eu acho que o Filipão vai te então, colocar, hein? em 96, eu tirei e coloquei o Ailton, tá? Quem sobra a bola para quem? O Ailton. Quer dizer, esse era o ambiente nosso, era o grupo. Resultado de todos remando para o mesmo lado. Hoje em dia, os atletas veem que está acontecendo dentro de campo e não são capazes de conversar com o treinador ou conversar entre eles. Peraí, tá dando errado esse negócio aqui. Vamos mudar. Não, mas a gente treinou assim, tudo bem, a gente treinou, mas vamos tentar do outro jeito. Então, eles não tem essa... Não me fugiu a palavra. Essa questão de percepção de mudar o jogo ali. Não é desrespeito à comissão técnica do treinador. Não é, tu tá vendo o que tá acontecendo ali dentro. Mas sabe? será que alguns treinadores deixam isso? Dá essa liberdade É verdade, também tem essa. Falar com eles? De repente tem treinador assim, que não gosta. Não. Hoje eu sou técnico de futebol, né? Se eu mando o cara chegar no fundo e cruzar, ele vai fazer, se eu vou cruzar, chega uma hora que ele tem que dar o drible, ele não vai dar o drible. Peraí. O professor mandou eu cruzar, mas se eu ver que eu tenho que dar o drible, eu dou o drible. É tomar decisão minha, dentro que eu tomo decisão. Entendeu? Agora, tu voltar na marcação, na bola parada, tu ter posicionamento, isso aí, tu vai fazer tudo porque o comandante colocou ali. Mas tem essa, ali a gente fala agora, né? O último terço, né, professor? Uma palavra o último terço tem que tomar decisão. Personalidade para fazer. Tem isso. Da personalidade do jogador, né? Isso aí eu acho que conta muito dentro de campo hoje em dia. E tem um jogador que tinha muita personalidade, que o Filipão falou no primeiro programa, que era uma liderança técnica dentro do grupo. Vai fazer uma pergunta para Arilson. Luiz Carlos Goiano. Ô Arilson, tudo bem, meu irmão? Você lembra da história inicial sua, que o Felipe, quando te colocou no time, ele sempre falava, o Arilson, se ele joga uma e joga bem, na próxima tem que tirar, porque ele se empolga, ele acha que não sei o quê, que é o Pelé. E lembra que eu sempre andava com você e a gente comentava sobre isso, que você deveria desconstruir, né, para que você pudesse ter uma regularidade. E aí eu me lembro que depois ele foi sempre, jogo a jogo, sempre repetindo a mesma. Arilson, já jogou 5, não me faça tirar na sexta. Lembra disso? Então, eu tenho essa lembrança até hoje aí. Graças a Deus, né, você se tornou um grande atleta profissional aí. Sucesso, meu. Ô, Goianinho, como é que tá, Sorozinho? Claro que eu lembro. E assim, ó, o Filipão sempre falava, né, Arilson? Quando ele botou jogar, tu vai driblar pra cá, driblar pra lá, eu vou te tirar. Daí no segundo jogo era a mesma coisa. Ó, tu tá bem, tu vai dar um drible lá, tu vai dar outro drible aqui. No terceiro drible, se tu começar, eu vou te tirar. Né? No quarto jogo, por exemplo, aí na aparecendo assim, tu já tá achando, né, que não sei o quê, driblar pra cá, eu vou tirar. Daí o Carlos Miguel no quinto jogo, ele não falou nada. Aí falou de todo mundo, o professor falava do Dinho fazer, achava fazer aquilo, Arilson fazer aquilo. Aí quando chegou na minha vez, Arilson só fazia assim. Daí o Carlos Miguel, né, já tinha esqueceu de mim hoje, né? O Carlos Miguel falou assim, ô professor, e se o Arilson começar a driblar? Não, agora ele acha que ele é craque, agora ele quer driblar. Eu dei um lá no Carlos Miguel, pô, tinha esquecido de mim, cara. Mas era porque ele gostava da gente, de cobrar, de já entrar preparado, porque eu e o Carlos Miguel, a gente apostava McDonald's, apostava churrasco, coisa, a gente dava caneta nos treinos, pra ver quem dá mais caneta, pra ver quem dá mais chapeuzinho. Mas tu não via dar caneta em mim, no Rivarola? Não, no dia do treino, no dia do treino que eu voltava de lesão, alguma coisa assim, do lado do Dinho e do Rivarola eu não ia. Eu não ia porque eu sabia que ia voltar a lesionar de novo. Então, aí o Carlos Miguel, pô, sabe, Miguel, eu dei 3 canetas hoje, eu dei 2. No outro dia, eu dei 2 chapeuzinhos, eu dei 2 dribles. Então, nós fazíamos isso no treino. Só que chegava no jogo, nós fazíamos também. E o professor, aí por isso que o Goiano falou, não, o Arilson acho que é craque agora. Já jogou 5 jogos, acho que é craque. No treino, tu acabava com o treino, os torcedores ficavam arrebentando a cabeça do Felipe. Bota o Xoxó. Quando ele botava tu, já botava 20 minutos, tu não... Aí, por isso que ele fazia isso. Driblava 20 vezes o Arce. Aí eu com o apito na boca, fazia pro Rivarola e falava pro Rivarola, vai lá dar uma chegadinha. Pode dar uma chegada nele. Quando ele chegava, que ele virava pra mim, eu tava olhando pro outro lado. Nem olhar. Eu olhar pra reclamar, né? Pô, estão me batendo. E que
nem Segue, aí nada. Né? Porque, Merecido, né? É. Deixar de ser besta. É que o Arce nem sabia bater em ninguém, não sabia não dar sabia, nada. né? Chutava o cara. Isso era uma coisa que, Eu não que, o, sabia. que o Não, Felipe... ele não aprendeu nunca. E isso era algo... Arce, não sabe marcar bem e nem sabe driblar. Passou do meio, tu cruza. Só que a bola parada do gringo era diferenciado. Jogava muito, um dos melhores laterais que eu joguei até hoje. Não, e inclusive, até devido a isso, os times não tinham esse conhecimento. Por quê? Porque o Filipão armava um esquema que muitas vezes ou era o Dinho ou o Goiano ali, e mais com o Rivarola, que faziam a cobertura. Então, do Arce, entendeu? Que era o jeito. Então, era fortalecido aquele lado ali. Então, dificultava e deixava o Arce mais livre. E o Arce, como a gente diz... Nós tínhamos o Roger do lado esquerdo, que passava bem menos, que entrava Exato. muito bem por dentro. Espetacular. E aí fechava direitinho e eu deixava o Arce à vontade, né? E o Arce não era um jogador que ia no fundo até, né? Não, ele era um não, lateral não. que ele chegava ali próximo à direção da área. Ele não ali, já precisava, cruzava, do jeito que ele muito batia bem fácil. na bola, ele Batia botava lá muito- de qualquer jeito. Batia muito fácil, né? Eu digo que o Arce fazia o seguinte, quando o Jardel levantava a mão, se levantasse muito, muito alto, né? Ele levantando a mão assim, ele já acertava. É brincadeira. E o que acontece? Esse motivo maior de ir toda hora para cima do Arce nos treinos é porque, na época, podia, eu acho que 5 apenas no banco, Três. né? 3? Não, É 5, né? 5 no Cinco, banco. sim. Então, aí tinha coletivo. Pô, o time de baixo tinha que mostrar, dar a vida, como a gente dizia, né? Então tinha que, ali era o momento de tu garantir o teu lugar no banco. Então, pô, tinha que aproveitar isso aí, né? E a gente, o Filipão falou, né? A gente falou da eliminação do Olímpia. E o Filipão lembrou, olha, vem gente muito pior por aí pela frente, né? E quem é que veio logo nas quartas de final, né? O Palmeiras, que foi o adversário do Grêmio na fase de grupos e que tinha aquela máquina, né? E aí, como aconteceu contra o Olímpia, né? Que todo mundo esperava, vai ser um terror. Primeiro jogo, o Arilson teve participação importante, fez gol. O Dinho nem se fala, né, Dinho? Palmeiras dentro do Olímpico. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. O Palmeiras era uma seleção, né? Os dois laterais, o Cafu e Roberto Carlos, para ter uma ideia, Miller e tal. E nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. Mesmo jogando dentro do Olímpico, o Palmeiras era uma seleção, mas nós confiávamos muito na nossa equipe, né? Pelo que a gente trabalhava, a gente treinava, o Filipão dava todo o respaldo para ele, dava confiança. E a hora que eu fiz Mas por mais confiança que a gente tenha, não queria Sim, imaginar. não tinha como. Jamais. Jamais imaginar que ia ganhar 5-0. Né? Porque aí o primeiro gol acho que foi o Arce que fez de fora da área. Foi um jogo atípico, né? Foi logo depois da expulsão do Rivaldo, né? Isso, o Rivaldo entrou no o Rivaldo deu o Rivarola e foi carrinho expulso. no Rivarola e foi expulso. Nós ficamos com a mais. E aí saiu o gol do Arce no escanteio, né? De fora da área. E depois saiu o meu, né? Que até eu brinquei com o goleiro do Palmeiras esses dias, o Sérgio, que o teu gol a bola desviou no Mancuso. Eu falei, tá, então não valeu o gol, então. Eu falei pra ele. Então nós perdemos 5 pra você depois e nós caímos fora. E aí eu acho que foi o Arce que bateu a falta pra mim, eu chutei assim, despretensioso a bola assim, e ela pegou no pé do Mancuso e encobriu ele. Aí depois a gente fez 5-0. Depois o Dinho vai falar a história dele. Ninguém acreditava. Da história? Do jogo. Aí depois ninguém gritava 5-0, nem nós mesmos. Sabia, nós entrou para ganhar um jogo, óbvio, né? Mas quando acabou 5-0, aí no jogo de volta lá, mano, nunca mais a gente vai perder. Jogo de volta, tava o Dinho expulso, o Danley O Danley O expulso. Danley foi jogou. suspenso pelo vídeo, por por ter... vídeo. deu um Que, tapa, não? que jogou o Murilo com o dedo quebrado. Isso. Aí nós chegamos lá aí no jogo de volta e chegamos lá que são de 1-0 ainda, 2 minutos de jogo, 1-0 para nós. Nunca mais a gente vai perder esse Até, jogo. Orilson, para tu ver como é que foi aquele jogo, era um jogo que ninguém... Até o Amaral, que nunca fez gol na vida, Fez gol na um gente. Fez gol. Então, Fez quer um dizer, gol, se Amaral. tivesse mais 5 minutos, que aquele jogo ali foi um desespero. Foi desespero, porque tava 5-1 e no fim do jogo chutaram a bola que deu na trave do nosso gol, lá do Murilo, né? Não, e depois... Mancuso chutou. Pô, e foi 5-0 aqui. E lá a gente já sai ganhando. Então, né? Nunca que imaginar. Muda.
E o Palmeiras até a gente tem que enaltecer, né? Porque eles armaram uma guerra para tentar reverter esse 5-0. Porque se é qualquer outro time, não tem mais como, né? É. Mas o Palmeiras não. Me lembro, o Palmeiras armou uma guerra, os Gandula eram uns gigantes, jogava a bola rápido. Sim. A Lembra bola disso? saía, os caras empurravam a bola na gente assim, ó. Bate logo o lateral, bate logo, que o negócio não tá bom aqui. Até se não me engano, falaram que pintaram o vestiário de uma tinta nova pra gente. O cheiro do vestiário. da- Um cheiro muito forte, um cheiro muito forte. Eles criaram uma guerra mesmo naquele E dia. lá. aquele estádio do Palmeiras, que hoje é o Allianz Parque, mas era um estádio acanhado. Não, era o Parque Antártico. Parque Antártica, né? Era como o Olímpico. Era difícil jogar lá. Era muito complicado. Então, conta a tua história com o Valverdinho. Não gosta de falar no assunto. Eu não falei nada, eu Minha falei história. do meu gol que deu 5-0. Não, minha história. Não tem Foi história. foi no primeiro tempo ainda, né? O Valber te agrediu e aí tu acabou sendo expulso também. Não é? E aí subiu o sangue na Aconteceu, cabeça. na- Mas naquele o jogo tempo- em si estava violento, né? O jogo estava pegado, O jogo né? tava pegado. Já estava. Rivaldo O jogo- foi o jogo expulso tava pegado. antes. O jogo já estava tenso, já estava. Eu lembro desse lance, o Dinho não quer falar, eu vou falar rapidinho. Só que quando o Dinho foi expulso do Valver, o nosso vestiário era aqui e do Palmeiras era lá. E o Dinho foi expulso de um lado, de lá, lado de lá. e o Valver expulso do lado de cá. Então eles iam ter que se encontrar atrás do gol. Agora deixa eu terminar, Wilson. Vou falar mais. Que eu sou Fala, eu não ia falar o que- protagonista. Quando a gente era muitos jogos que nós tínhamos contra Corinthians, Palmeiras, Flamengo, era sempre jogos difíceis. E como nós tínhamos aquela fama do início, como o Felipe, nós falamos que o Grêmio só ganha porque dá porrada, porque não sei o quê, porque o Filipão manda bater, e não sei o quê, e vai. Então aquilo ali irritava muito os clubes do centro do país. E foi tantos jogos, eu não aguentava mais ver. Jogo era difícil, era ruim de ganhar daqueles caras, e era toda hora, vai marcar o Valber, vai marcar o Rivaldo, é Edmundo, é não sei o quê, era muita. E até um detalhe disso, né? No meio do jogo das oitavas de final, antes de pegar o Palmeiras, contra o Olímpia, o Grêmio eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Então, foi no meio dos dois jogos, né? 0-0, No meio dos dois 0-0 jogos, aqui, o Grêmio 2-2 eliminou o lá. Palmeiras também de novo. Na realidade, eu acho que 95 foi quando começou essa rivalidade e essa né, entre Grêmio e Palmeiras, que virou um clássico, né? 6 jogos no Palmeiras. Mas eu já tinha essa lá do São Paulo, quando eu estava no São Paulo, eu já tinha essa. Então, terminando. Aí quando aconteceu aquilo lá, eu fui. O Grêmio estava atacando para lá, eu tô achando que a gente está no Olímpico, né? Eu tô pensando aqui. Tava atacando pra lá. Para lá, para dar cascatinha. né? Isso, E como não tinha muitas câmeras naquela época, nós ficamos discutindo, aí eu fiquei cutucando ele me empurrando, aí eu fiz coisa de dar uma cabeçada nele, assim, mas aí eu não, só fiz aqui assim, ele caiu. Aí eu virei as costas, né, para não ser expulso. A gente estava atacando para lá, estava todo mundo focado no ataque. Aí, quando eu virei as costas, ele levantou e me deu um soco por trás. Aí começou a sangrar meu nariz, aí a galera viu. Aí voltaram lá, aí expulsaram ele. Aí eu voltei, o Márcio Bolzoni, era o médico na época, o Márcio. Doutor Márcio. Botou, mexeu no meu nariz, botou no lugar, botou um algodão no nariz, aí volta, a gente vai jogar assim, vamos embora. Quando aí o Roberto Carlos, a galera toda do Palmeiras fizeram uma pressão no juiz lá, acho que era o Cerdeira, né? Cara, aí ele veio e me expulsou também. Eu disse, putz, agora eu tô com o nariz quebrado aqui, sangrando e aí? Não, aí eu disse, agora não. Agora eu vou. Agora. Subiu geral. Fiquei do outro lado lá e o Márcio, acho que era o Zezinho, acho que era o massagista, era o Banha. Era um deles lá. E, Jim, vamos. Não vou. Para o lado que esse cara for, eu vou atrás dele. Aí eu fiquei lá no meio do campo. Como o nosso vestiário era aqui, o dele era lá. Então Ele vai tinha ter que passar. Ele tem que passar por algum canto. Quando ele começou a passar, indo para cá, assim, aí eu disse, agora para cá nós vamos. Aí aconteceu tudo aquilo atrás do gol lá. Aí eu pulei para ver se eu acertava ele, mas graças a Deus não acertou. E se eu acertasse na cabeça dele, talvez minha chuteira era de trava de alumínio. Ia ser um estrago. Eu e o Rivarola, as travas eram assim mesmo.
se pega na cabeça daquele guri lá, talvez tivesse ia um ser traumatismo problema. ucraniano e era pior. Graças a Deus não pegou e Sabe nós por quê? ganhamos o jogo. E o Sabe por Darley que eu foi comentei junto, isso aí atrás do gol? Porque eu lembro, nós estava atacando para lá, no Olímpico, né? E aí deu tipo uma falta, um escanteio, e nós vimos o Dinho indo e o Valber. Foi muito estranho, cara. Aí parou o jogo, e nós ficamos prestando atenção no que ia Os acontecer. torcedores não estavam olhando o jogo, Não, estavam olhando pra nós lá. Aí nós falamos, vai dar M, né? Aí nós parou o jogo assim, tanto nós como o Palmeiras, a hora que o Dinho correu lá, daí parou o jogo, nós largamos a bola e foi todo mundo lá para trás. E aí e o Darley foi ali também e acabou depois ficando fora do jogo de volta, né? Ficou de fora porque deu um tapa nas costas do Valber lá de que assim, e foi expulso só por causa daquilo. E eu tava vendo a matéria daquele dia, né? Entraram com um pedido para vocês irem para a delegacia. Eu fui. Exato, por vias de fato em local público. Tu e o Valber foram. Não, o Cacalo, quando eu desci aqui assim, aparece o Felipe, às vezes a gente vê isso aí na TV, aparece o Filipão, desce, Dinho, desce. E o Cacalo já estava daquele jeito dele, que ele ficava assim, ó, nervoso pra caramba. Aí eu desci e eu falei, Cacalo, eu vou atrás desse cara, eu vou por fora aqui, vou lá no vestiário dele. Saí, eu vou lá. E o Cacalo, calma, Dinho, calma. E aí, daqui a pouco, chega ele, ô Dinho, eu acho que tu vai ter que ir lá na delegacia, aqui lá na Zenha. Lá na Zenha. Na Zenha. Eu disse, como assim na delegacia? Vai ter que ir tu e ele para lá. E olha, ele tem que ir num camburão. Eu disse, num camburão eu não vou. Eu vou no meu carro. Aí conversaram com o delegado que estava de plantão na época lá, que era amigo do Benhur, acho. É amigo do Benhur. Acho que era amigo do Benhur. É. Não, deixa ele vai no carro dele mesmo. Eu fui no meu carro até na Zenha. Quando eu cheguei na Zenha, final do jogo, ganhamos, né? Gente pra caramba no ponto de ônibus, que era na frente. A bola balançando o meu carro e o cara, pega ele de novo, pega ele gritando, me jogaram pra cima. Parecia que era campeão do mundo. Tu ficou com essa rusga durante muito tempo, né? Durante mais um pouquinho depois eu fui tentar acertar as contas com ele numa boate aí depois de 10 anos, mas não consegui acertar não. Que isso, levou pro coração. Dá pra dizer que esse confronto aí com o Palmeiras foi o mais marcante dessa trajetória? Sim, claro que foi o mais marcante por uma série de situações que foram envolvidas no transcorrer dessa nossa conquista, mas porque realmente o Palmeiras era a maior equipe daquele. Era uma seleção, né? Era tudo. Era uma base. Né? Carlos Alberto Silva. E era fantástico que alguém já pensou que seria 5-0? Já nem se fizesse no papelzinho escrito, não tem. E alguém já pensou que nós íamos tomar 5 gols lá? Quer dizer, Nunca. Sair ganhando de 1-0. Foi a diferença da nossa conquista. Isso, o gol marcado fora ali foi a classificação, né? O gol do Jardel. E aí, assim, depois você passa para o mata-mata, aí, claro que você tem que fazer o seu bom trabalho, mas também você tem que, a bola tem que bater na sua trave e sair. E o adversário tem que bater e entrar. Então, isso faz parte da vida, dos vencedores, né? Porque ninguém tem uma receita pronta, fala assim, vai fazer isso e vai acontecer. Não, eu creio que pessoas foram levantadas e foram escolhidas para vencer. Mas a confiança geral de ver que a gente podia chegar a ganhar o título, eu acho que se deu depois dos 5-0 em Porto Alegre e 1-5 em São Paulo. Depois de eliminar o Palmeiras, que tinha só craques e uma força econômica naquela época muito grande, com a cogestão com a Parmalat, aí eu acho que a gente se deu conta que podia ganhar o título. Torcedor de manhã, o jogo acho que era de tarde, não lembro muito bem. Mas na época olímpica, já 5 ou 6 horas antes já estava lotado, já não havia como entrar torcedor. Também tem que felicitar todos os torcedores que apoiaram em todo momento pelo Grêmio e foi fantástico
esse jogo inesquecível que ganhamos aí em Porto Alegre 5-1. Quando a gente passa, e depois, claro, sofremos ali em São Paulo, mas aí tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração também. Mas depois daquele jogo ali, a gente ganhou um ânimo novo, sabe? Ganhou uma confiança e a gente começou a pensar assim, ó, dá para ser protagonista desse negócio aí. Mas antes não, eu particularmente, eu achava que o Palmeiras era o grande adversário. Como a gente passou por ele e as coisas deu muito certo, aí aumenta a confiança, né? Aí você cresce, você ganha mais confiança, aí você vai para os próximos jogos com mais autoridade, né? O Dinho, assim, porque o Dinho era mais aberto, né? O Dinho, ele chegava e ele falava que ia bater e batia mesmo, né? Mas a gente fez uma dupla muito boa, né? Um conseguia acompanhar o raciocínio do outro, né? Que isso é difícil. Eu sempre penso que quando você tem uma combinação de jogo com o seu companheiro, as coisas se tornam mais fáceis. Então, o Dinho, quando ele ia para o combate, eu sabia que ele ia chegar e ele ia fechar um lado. Eu falei assim, se o cara for para aquele lado ali, o cara tá morto. Então, quer dizer, ele já mostrava que ia sair para pegar o cara. E o cara, às vezes, ele travava e saía para o outro lado. Quando ele saía para o outro lado, eu estava na cobertura. Então, quer dizer, um marcava e o outro cobria. Então, a mesma coisa era eu. Às vezes, eu saía para ser driblado e ele vinha na cobertura. Então, quer dizer, essa cumplicidade, ela existiu sempre entre nós dois. E eu brinco com ele, foi o melhor volante que eu joguei ao lado, né? Mas ele além de ser um cara que jogava muito bem, ele marcava muito bem também. Então a gente, só para finalizar o nosso segundo episódio, vamos relembrar da semifinal, né? Que volta o Emelec, primeiro jogo fora, às 14h em Guayaquil, calor de Guayaquil. O Grêmio conseguiu segurar um 0-0. Encaminhar para o jogo de volta no Olímpico, a classificação. O que lembra? Porque o Grêmio já tinha enfrentado o Emelec no primeiro jogo, né? No fase de grupos. Lá do Jorge Capel. Eu lembro que nós já tínhamos a ideia principal de como fazer, de como transferir a definição para o Olímpico. Se nós jogássemos daquela forma, íamos ter uma consistência muito boa, e tivemos no jogo, e a gente acabou trazendo o segundo jogo para cá, que nós não é que tínhamos a confiança total, mas tínhamos sabíamos nós que aqui provavelmente eles não nos aguentariam. É que depois de ter passado pelo Palmeiras, a confiança aumentou bastante, né? Cada jogador em si, o grupo em si, teve essa confiança e acreditando, agora a gente pode pensar no título, já temos que pensar assim. Então, certamente, o ponto fundamental foi ter passado pelo Palmeiras, eu acho. O fato de já ter enfrentado o Emelec antes ajudou em alguma coisa ou era mais uma partida? Não, ajudou-nos. Nós montamos o time imaginando o jogo que nós já tivemos lá, a equipe deles, como nos portar em campo, uma série de coisas assim, a viagem, tudo ajudou. Se nós trouxéssemos o resultado, sabíamos nós que pela confiança, se nós trouxéssemos um resultado para cá, ia ser bem diferente aqui. E aconteceu, né? Gol do Paulo Nunes, gol do Jardel. Acho que o gol do Paulo Nunes é um golaço, né? Tem um passe de calcanhar, ele bate de chapa de fora da área. E ali o Grêmio encaminhou a vaga para a grande final, né? E como é que foi o sentimento? Estamos na final da Copa Libertadores. E eu me lembro também um detalhe interessante. Não sei se vocês se lembram também. O Nacional, o adversário do Grêmio, estava enfrentando o River Plate na outra semifinal, né? Eu me lembro que quando terminou Grêmio e Emelec, eu estava no estacionamento porque estava dando os pênaltis de River Plate e Nacional. E a grande maioria da torcida do Grêmio, quando foi para os pênaltis e o Nacional eliminou o River Plate, foi uma vibração ali no estacionamento do Olímpico, né? Se eu preferia um Nacional. Claro, eu concordo, não só eles preferiam, nós também preferimos o Nacional do que o River Plate. O River Plate, uma história fantástica. Uma história monstra, né? Pelo amor de Deus, então nós entendíamos que seria melhor para nós. Um detalhe que pesou nisso aí. Se fosse o River Plate, o segundo jogo era no Olímpico.
No Nacional, o segundo jogo era fora. Pois é, Eu não lembro. Eu não lembro não disso lembro também, mas eu me Se eu lembro. não me engano, era isso. Eu me lembro que nós ficamos mais aliviados, Tranquilo. porque jogar com o River lá na Argentina, meu amigo, é difícil. Depois de Tudo- passar aquilo com o Palmeiras, né? Tudo pela tradição, né? Eu acho que, como o Filipão falou, o River sempre foi um clube de tradição, né? Nas Copas. Então, certamente a gente sabe até a rivalidade Brasil e Argentina, né? Que seria bem mais complicado em relação ao que seria com o Nacional, né? Galhardo, Francesco, tinha o Ortega, tinha o Ayala, um zagueiro. Não é? Tinha o River. Era Pelo o amor River. de Deus. Era um timaço. Pela tradição, como o Xaxá falou, de todos os times. Boca, River. O Nacional não era tão conhecido como esses. Isso mesmo. E nós sabíamos. Eu já tinha jogado 2 Libertadores já contra esses caras. E quando era jogar contra. Até hoje difícil jogar contra esses times. Mas naquela época o Nacional não era não tinha um nome assim expressivo como o River. Então, é óbvio que ninguém ia querer Enfrentar nós o River. jogadores, todo mundo 100% queria pegar o Nacional. Só não tenho dúvidas disso. E o Felipe mais ainda, né? Eu brabo. E a gente vai chegar nesse episódio aí diante do Nacional de Medellín. Terminando aqui o segundo episódio do Grêmio Cast, agradecendo você que acompanhou aí. E a gente vai voltar para o próximo episódio, né? Vamos voltar para o próximo episódio, o terceiro e último episódio do Grêmio Cast. A gente fica por aqui com o episódio número 2 aqui na Grêmio TV. E você vai acompanhar o segundo episódio, o terceiro episódio do Grêmio Cast, comemorando os 30 anos da conquista da Libertadores. Siga acompanhando que tem o episódio número 3 para a gente falar da grande decisão diante do Nacional de Medellín.